Vamos sem blá 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 aqui no meu canal, direto pro vídeo que eu separei para compartilhar com vocês o conteúdo disso. Por que ninguém fala de psiquiatra? O psiquiatra acaba com a sua vida. Não é possível que isso só tenha acontecido comigo. Eu fui em 6 psiquiatras a minha vida inteira. 6. Eu tenho 9 anos de acompanhamento com psiquiatra. Um me escutou. Primeiro, me entupia de Ritalina. Eu tenho transtorno bipolar, do tipo 1, tenho ansiedade e tenho TDAH, que é uma comorbidade do transtorno bipolar. Primeiro, me entupia de Ritalina. Segundo, me deu um monte de antidepressivo e ansiolítico. O terceiro dobrou todos esses remédios. O quarto me deu 1 grama de lítio e quetiapina. Quetiapina é um antipsicótico. Ele simplesmente me dopava. Todo dia da minha vida eu tava dopada. Eu passei meses dopada. E aí o último me escutou. Um problema mínimo. Demorei 9 anos para conseguir consertar. Não é possível que isso tenha acontecido só comigo, né? Acredito que ainda falta alguns detalhes para ela organizar na mente dela, principalmente pela forma como ela apresentou o vídeo. Um desabafo, na verdade, né? De ter sido ouvida por um profissional já, o 6º, segundo o que ela falou, nesses 9 anos de busca. E isso fez com que ela se posicionasse, né? Ela foi ouvida, isso melhorou a percepção dela de si mesma e ela decidiu se posicionar em relação a essa questão. Mas eu vejo como um problema simples, transtorno afetivo bipolar tipo 1 com ansiedade e TDAH, tá? Mas, pelo contrário, extremamente complexo e grave. Mas olha que interessante, esse vídeo ele não falou nada sobre neuropsicólogos, sobre psicopedagogos, psicólogos, terapeutas holísticos, igreja, família, amigos, trabalho, tudo isso tem que ser levado em conta. E um profissional psiquiatra, como que ele vai fazer isso se ele está precisando de dinheiro, ele cobra lá um valor na consulta, mas as pessoas não querem pagar, elas estão achando caro. Aí tem profissionais, esse aqui é 1 dinheirinho, esse aqui é 2 dinheirinho. Esse aqui é 3 dinheirinhos. Quanto mais dinheirinho, maior é a disponibilidade de tempo e maior é o pertencimento, maior é a possibilidade do médico te ouvir, te dar atenção. Por que eu fiz essa mão aqui? Ó? Imagina que o psiquiatra ele tem uma percepção de felicidade, de amor, de vida de profissional, relação com dinheiro, propósito, satisfação, relacionamento romântico, familiar, social, autoconhecimento, satisfação, propósito pessoal e saúde espiritual, física e mental. E tudo isso tem que estar na palma da mão dele, garantido para avaliação, tanto dele para ele mesmo, então médico com médico, ele com ele mesmo, quanto com médico com relacionamento paciente. Aí entra um detalhe importantíssimo que a maioria das pessoas não pensa, não valoriza. Nossa, eu demorei 9 anos para conseguir consertar. E era simples, na verdade. Eu só precisava que alguém me escutasse. Pelo que parece, né, do vídeo. Só precisava que alguém me escutasse. O profissional psiquiatra, ele, em geral, leva 6 anos de medicina mais 3 anos de especialização, ou seja, 9 anos só para se formar. Depois que ele se forma, ele ainda vai ter a experiência do dinheirinho, do dinheirinho médio, do dinheirinho avançadinho aqui, e depois de pelo menos aí uns 10 anos mais, ele vai ter uma experiência de um dinheirinho 4 estrelas, 4 dinheirinho. O que acontece? O profissional ele vive disso, então ele vai parar para te escutar dependendo da avaliação do paciente. Eu já fiz isso na prática. O paciente começa a falar, tudo peça solta, porque pensa o seguinte, essas mãozinhas que eu coloquei aqui, elas são mais ou menos a comparação de para você ter uma observação, uma experiência. Olha só, eu vou fazer a comparação e compartilhamento para você ter uma observação e experiência sobre essa questão. O profissional, ele tem em uma sala de consultório, vamos dizer que você foi com a sua mãe e tem um profissional lá. O profissional tem as 2 mãos dele para integrar. Ele tem as 2 mãos da mãe e as 2 mãos da paciente. Agora vamos fazer uma conta básica aqui.
Pensa que nessa consulta vieram 3 pessoas. Cada pessoa tem 2 mãos. Cada mão tem 14 conceitos e contextos se comunicando. Isso dá 84 fatores. Pensa que o médico tem 84 no mínimo nessa consulta de 3 pessoas. Pelo menos 84 conceitos e contextos para alinhar, para chegar na melhor possibilidade de diagnóstica e depois, ainda dentro das melhores possibilidades diagnósticas, avaliar as melhores possibilidades terapêuticas, que são inúmeras. E aí o cara, pensa, é muito complexo, muitos detalhes, e o profissional, às vezes, dependendo da situação, ele não consegue ter tempo, até porque ele não está sendo bem pago para isso. Na minha visão, a psiquiatria deveria ser uma profissão extremamente respeitada e não considerada dessa forma. Eu acho isso muito positivo, valorizo, parabenizo ela por isso, por se posicionar. Olha só, pessoas, motivos e negócios. O que acontece é um vai e volta entre uma coisa e outra. E se você quiser pensar que pessoas têm motivos e que elas só conseguem se relacionamento, tá? Porque na verdade tudo que nós estamos lidando na vida é principalmente sobre algo que envolve o eu sozinho ou o eu com o outro. Ninguém nasce sem ter um outro para a existência. A existência ela é nitidamente dependente de relacionamento. Então entenda esse detalhe. Olha só, motivos nós temos 4: adaptação, emocional, espiritual e intelectual. O que acontece? Essas pessoas são divididas em: uma é mais adaptada do que a outra, uma é mais emotiva do que a outra, uma é mais espiritual do que a outra, uma é mais intelectual do que a outra. E aí essas formações todas de comportamento vão gerar os negócios. E se você procura um médico em um momento que você está adaptativo e intelectual, esse perfil aqui, ele está buscando um negócio principalmente voltado para uma produtividade. E se o profissional que está lá estiver mais no momento de vida dele focado em emocional e espiritual, tá feito o problema. A única forma de alinhar isso é através de uma comunicação efetiva. E a única forma de alinhar uma comunicação efetiva é através de uma disponibilidade verdadeira e profunda que envolve tempo e não dinheiro. Agora me fala uma coisa: quem é o profissional que vai conseguir fazer a disponibilidade verdadeira se ele não tem o dinheiro para se manter? Eu sou contra o profissional da área de psiquiatria, sou veemente contra atender mais do que 4 a 5 pacientes por dia. Você fala: não, que absurdo, Fabrício. É porque você não sabe a quantidade de fatores envolvidos em cada paciente, a complexidade, e para levar esse paciente a sério, na verdade mesmo, esse profissional médico tem que se blindar de uma forma estrutural, mental, absurda, que você não faz ideia. Então, respeitem os profissionais da psiquiatria, da psicologia, porque são pessoas que são verdadeiros filtros para que vocês tenham saúde mental, para que vocês consigam equilibrar o funcionamento do seu cérebro em função da sua alma, em função dos ambientes que você está gerenciando na sua vida. Perceba detalhes de disponibilidade do médico. Se você quer mais de 1 hora, pague o valor que o profissional vai pedir para você, porque ele já deve ter calculado o funcionamento da vida dele de acordo com os fatores e já deve ter um valor estipulado para aquilo. Se você vai a um psiquiatra, um médico que vai te atender em 10, 15 minutos para esse nível de complexidade, verdade, querendo diagnóstico e em psiquiatria, esquece, tá bom? Eu sou um profissional que estou trabalhando principalmente em diagnósticos diferenciais, ou seja, eu amo ver as diferenças entre os diagnósticos e raramente consigo fazer um diagnóstico em apenas uma sessão, que geralmente tem 1 hora, 1h30, tá? É raro isso acontecer, porque são muitos fatores. E eu quero que você entenda esse detalhe e agora vai lá comentar, curtir, compartilhar, porque a gente tem bastante coisa ainda para conversar sobre isso, hein? Até mais!